A nossa aula, então, eu já me apresentei antes, eu sou a professora Cláudia, estarei explicando esse assunto e posteriormente estaremos enviando a atividade e também sanando, tirando as dúvidas de vocês. Tempo e a história. Vocês sabiam que para se criar história é essencial o tempo, os períodos? Aí existe a importância de cada período. Inclusive a história ela é dividida por fases, A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos agora. Não vamos explicar todos esses períodos hoje, vamos estar falando como foi a evolução do homem. Será que o homem usou sempre o relógio, o celular, desde a época da caverna? Será que lá na pré-história o homem já estudava isso aí? Já se situava no tempo usando o relógio ou o celular? Apresentação inicial. Ao final da aula, você terá aprendido a diferença entre o tempo da natureza e o tempo dos homens, as diferentes formas utilizadas pelo homem para medir a passagem do tempo, diferenciar o tempo cronológico do tempo histórico. Temos o tempo cíclico e o tempo linear. Será que nós vivemos em algum desses períodos? Será que já passou? Será que tem algum grupo humano que vive no tempo cíclico ou tempo linear? O que seria isso? Os critérios utilizados por diferentes povos na confecção de calendários. Você já conhece o calendário. Nós temos o calendário no celular, nós temos o calendário, muitas vezes, que a gente ganha no final do ano, no supermercado, ou nas lojas, onde a gente olha a data de nascimento, a gente olha as datas comemorativas, os feriados que terão naquele ano, então a gente usa muito os calendários. Tempo. Convivemos a todo momento com o tempo. Temos até uma noção do que seja, Mas eu acredito que pela idade de vocês não saberiam explicar. A percepção do tempo torna-se essencial para a compreensão do processo histórico, tendo em vista que a história, enquanto ciências de quê? Dos homens no tempo, serve-se a todo momento dessa noção para fazer e compreender. Por isso, nesta aula, você aprenderá mais sobre quase todo mundo já ouviu falar, Um adulto falar para você correr, para você não perder a hora, porque senão você vai perder o ônibus, ou você vai perder a primeira aula, você vai chegar atrasado em algum lugar. Muitos adultos falam que o tempo é dinheiro, que é importante trabalhar para ganhar alguma coisa no final do mês. Então, esse tempo, ele vê o tempo como se fosse um valor econômico, um valor financeiro. A mãe chega do trabalho e já corre para poder fazer a janta, porque tem um horário para jantar. Então, a gente usa o tempo para todas as coisas. Muitos adultos falam, o tempo não para. Outros falam, infelizmente, eu não posso voltar ao tempo, se eu pudesse eu voltaria. Então, nós usamos o tempo em todo momento. Será que o tempo foi sempre assim? Será que sempre usamos um celular ou um relógio? Ou existe um tempo antes do relógio? Como que os seres humanos utilizavam desse tempo? Desde o início da história, o homem sentiu passar os dias, noites e as estações. Vocês sabem que nós temos as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e a gente olha muito isso aí no calendário, mas nesse período ainda não existia o calendário impresso. Não existia o calendário, não existia o relógio. Então, o homem se situava de qual forma? Ele se situava, ele organizava suas tarefas a olhar o tempo, a observar através dos astros, principalmente o Sol e a Lua. Inclusive, até hoje, muitas pessoas utilizam as fases da Lua para plantar, para colher, para cortar cabelo. Eu mesmo uso as fases da Lua para poder cuidar das minhas plantas, o período de germinar, o período de podar. E muitas pessoas usam também a Lua. Os pescadores mesmo, até hoje, eles usam a Lua, as fases da Lua, para ver se vai ter ou não uma boa pescaria. Tanto a Lua quanto as marés. Quem mora no litoral observa muito as marés, A maré alta, a maré baixa, porque isso aí serve para uma boa pescaria ou não. Outros usam as estações climáticas, inverno, É o período de neve, em alguns países que tem neve. No Brasil, alguns estados, nevou esse ano.
Então, as pessoas no período antigo observavam o tempo através da natureza. Então, através das suas ações, eles faziam as suas atividades, ok? Então, esse é o período antes do relógio. Nós temos depois o tempo cronológico, que é a gente se situa através do relógio, do celular, hoje em dia, que é o mais utilizado. Então, uma das primeiras coisas que fazemos ao acordar é olhar a hora. Às vezes coloca o despertador para acordar no horário de ir para o trabalho ou para a escola, né? Antes da gente estar nessa situação. A gente consulta sempre o relógio para tomar um remédio. Então, nós temos tempo para tudo. Ir à escola, hora de comer, hora de estudar, hora de encontrar os amigos, quando vocês marcam aquela live no Instagram, ou vocês gravam um vídeo e pedem para os colegas, né, olhar, assistir, e vocês têm sempre um horário para isso. Então, a gente usa o tempo cronológico, que ele é controlado por relógios e pelos horários. Então, nós temos o tempo também, além do tempo cronológico, teve um período da história que nós temos o período histórico. Como o homem veio, chegou até aqui durante o tempo histórico, o que ele fez no tempo histórico? Quais foram as descobertas dele? Ao longo do tempo, os seres humanos, eles inventaram ferramentas, eles saíram das cavernas e começaram a criar, né, a sua própria moradia, ele criou a sua ferramenta de trabalho, a agricultura surgiu lá naquele período, depois teve a escrita, né, o povo ali da Mesopotâmia, que nós vamos estudar ainda, e aí surgiu a escrita, o comércio, e antes do comércio surgiu as primeiras civilizações, surgiu as pequenas cidades, a pintura, a música, e com isso foi fazendo o quê? História. Mas essa história foi criada durante um período, durante um tempo. Então, por isso que inicialmente eu falei que para se ter a história é necessário que tivesse o tempo. Tempo e história andam juntos. Esse tempo resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra é chamado de tempo histórico. Será que nós estamos vivendo o tempo histórico? Ou o tempo histórico serviu para que chegasse a evolução, para que chegasse o período que nós estamos hoje? Tempo cíclico e tempo linear. Será que existe esse tempo ainda? Será que a gente usa os dois ou não usa nenhum? Então, o tempo faz parte do fundamento da história. Alguns grupos humanos, eles registravam e percebiam o tempo de formas diferentes. Os gregos, por exemplo, eles compreendiam o tempo de forma cíclica. O que é um tempo de forma cíclica? Eu cheguei até a explicar para algumas turmas, mostrando no quadro, como é que era esse tempo cíclico, que era um eterno retorno aos mesmos acontecimentos. Então, a sua concepção era marcada por uma sequência de ciclos que ia se repetindo. Todo ano acontecia a mesma coisa naquele mesmo período. Inclusive, nós temos no Brasil um grupo indígena, os Caiabe, que eles usam o tempo cíclico. Todo ano se repete os mesmos períodos, as mesmas coisas eles fazem. No livro de vocês vão poder ver sobre o povo indígena, que são os Caiabe, que vive esse tempo cíclico. E aí, na era cristã, trouxe uma concepção linear. Linear é uma linha, vamos dizer, que tem o começo, o meio e o fim. Então, todos caminham para o fim dos tempos, que é o tempo que nós chamamos de tempo linear. Dentro do tempo surgiu os calendários. Muitos grupos humanos precisaram situar, pagar suas contas, e para isso, então, foi criado o calendário. Hoje nós temos o calendário de alguns povos que são os mais conhecidos. Então, com base em sua cultura, os humanos criaram diferentes calendários, ou seja, diferentes formas de medir e contar o tempo. Então, o calendário serve para medir e para contar o tempo. Se vocês forem pegar a folhinha lá na sua casa ou o calendário no seu celular, você vai ver que tem as estações do ano, tem a data do seu nascimento. Então, a gente conta o tempo olhando o calendário. Para dar início à contagem do tempo, cada grupo humano escolheu uma data que fosse importante para ele. Nós temos no livro de vocês os principais calendários.
os judeus, eles começaram a contar o tempo a partir de quê? Da criação do mundo. Lá naquele período do Jardim do Éden, quando surgiu Adão, Eva, então eles contaram o período e criaram um calendário a partir desse período, que foi no ano de 3760 a.C. Vocês podem ver ali que tem uma sigla, A minúsculo e C maiúsculo. Temos os muçulmanos, que eles contam o tempo a partir da ida de Maomé, que é o profeta deles, que saiu de Meca e foi para Medina. Lá Maomé conheceu a religião cristã e a religião judaica, e ele criou a religião muçulmana. A partir daí, ele criou o calendário muçulmano, que se deu no ano 622. E nós temos o calendário cristão, que é contado a partir do nascimento de Cristo, para dar início a uma nova contagem de tempo. O nosso calendário, como eu falei anteriormente, é o calendário cristão, que é usado no Brasil e usado em mais de 40 países, tá? Que se deu a partir do nascimento de Cristo. Para nós, há fatos ocorridos antes e depois de Cristo. Nós temos entre parênteses aí a sigla A minúsculo e C maiúsculo. São os fatos, os eventos que ocorreram antes do nascimento de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, dificilmente a gente usa a sigla DC, porque já se entende que foi após o nascimento de Cristo. Nosso calendário divide o tempo em dia, mês, ano, década, são a cada 10 anos, e século, que é a cada 100 anos. E temos também o milênio, que é a cada 1000 anos. O século é uma unidade de tempo que é muito utilizado pelos historiadores e é geralmente escrito em algarismo romano. Então, o século a cada 100 anos a gente conta através de algarismo romano. Antes da pandemia, eu observei em algumas turmas que a professora de matemática estava trabalhando com vocês e explicando sobre os algarismos romanos. Atualmente, nós estamos no século 21, e aí ele é escrito dessa forma, 2x e a vogal I, que entende-se pelo século 21. Então, pessoal, a gente termina por aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês estudem, já estaremos mandando, né, a atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo, assistir novamente e também me procurar pelo WhatsApp ou por outra rede social também, tá bom? Eu estarei durante a semana mandando alguns links e estudando junto com vocês também, tá bom? Foi um tempo maravilhoso. Eu agradeço a atenção de vocês. Beijos!